E aí pessoal, tudo bom? Então hoje vamos fazer aqui alguns exercícios, tá, sobre a primeira lei da termodinâmica que a gente viu na aula passada. Então os exercícios estão na seção 1811, na página 209 do Halliday, oitava edição. O primeiro que vamos fazer aqui, então diz o seguinte, é o número 44. Um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema e uma quantidade de calor de 70 calorias é removida do sistema. Qual é o valor de trabalho, né? O valor do trabalho, letra A, letra B, o valor do calor e a variação da energia interna. Lembre-se que aqui os sinais são importantes, ok? Porque ele já deu os valores. Na verdade, o que ele quer que você interprete são os sinais, tá? Então, por exemplo, aqui ele fala que um trabalho de 200 joules é realizado sobre o sistema. Realizado sobre o sistema, na linguagem que a gente adotou, então significa, por exemplo, vamos colocar aqui um gás confinado em uma câmara com um êmbolo que pode subir e descer. Esse aqui é o êmbolo. Isso significa que o volume do gás pode aumentar ou diminuir. Se o trabalho está sendo realizado sobre o sistema, quer dizer que o volume está diminuindo, tá? Quer dizer que alguém está realizando trabalho sobre o sistema. Alguém vem aqui e aplica uma força, né, dividido pela área do êmbolo, me dá a pressão externa e o volume ele diminui. Tá? Então esse aqui é um caso onde o trabalho foi realizado sobre o sistema. Então o volume, digamos que aqui é o volume 2, que é o volume 1, o volume 2 é menor do que o volume 1. Então, nesse caso, quando isso acontece, quando o volume diminui, o trabalho, então, ele é negativo. Tá? Então, tudo isso é sinônimo, né? Trabalho realizado sobre o sistema quer dizer trabalho negativo, quer dizer que o volume diminuiu. Tá? Então, ele deu para a gente o trabalho, a gente não precisa calcular nada. Ele falou que foi de 200 joules. Realizado sobre o sistema quer dizer que foi menos 200 joules. Ok? Muito bem. A letra B, ele quer saber o calor. Ele falou também, ele disse que e uma quantidade de calor de 70 calorias é removida do sistema. Então, de novo, segundo a convenção que a gente adotou, calor removido do sistema quer dizer que é um calor negativo. Tá? Então, o calor é menos 70 calorias. Só tem um porém aqui. Calorias não é SI. SI é joules. Tá? Então, a gente não quer dizer que seja obrigatório, mas em geral a gente vai transformar para o SI para fazer os nossos cálculos. Tá? Então, uma caloria equivale a 4,1868 joules. Tá? Então, para transformar, menos 70 calorias vezes 4,1868 joules. Por quê? Porque isso aqui é uma unidade, né? Para quem não lembra, eu posso transformar isso aqui em um fator de conversão, que a gente chama. Tá? Deixa eu passar aqui para baixo para fazer isso. Se 1 caloria é igual a 4,1868 joules, então eu posso passar dividindo, então eu posso dizer que 4,1868 joules dividido por 1 caloria é igual a 1. Tá?
Eu também poderia dizer, né, eu posso fazer o invertido, que 1 caloria para 4,1868 joules também é igual a 1. Então, esses aqui são dois fatores de conversão. Tá? Então, esse aqui é fator de conversão. Qual que você usa? Depende do que você quer eliminar ali, né? Eu quero eliminar calorias. Então, eu ponho caloria, eu escolho aquele fator de conversão que tem a caloria no denominador. Porque daí, quando eu multiplico... Por que eu posso multiplicar? Porque isso aqui é igual a 1, né? Então, eu posso multiplicar qualquer número por 1. Então, quando eu multiplico aqui, caloria cai, sobra o quê? Sobra joules. Tá? Claro que aqui é um caso simples, nem sempre você precisa fazer isso. Mas se você ficar em dúvida, lembra disso aqui. Cria um fator de conversão e vê qual que é adequado para usar, para eliminar a unidade que você quer eliminar e deixar a que você quer que fique, que é joules. Tá? Então, basta fazer essa conta ali, que vai me dar menos 293 joules. Tá? Então, de novo, negativo quer dizer que o calor foi retirado. Ok? Muito bem, daí qual que é o último aqui? Ele pergunta qual que é a variação da energia interna. Então, aqui a gente usa a primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que a variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. Então, basta colocar aqui que calor é menos 293. Né? E aqui fica evidente por que eu tinha que transformar aquele segundo para joules, né? Para poder somar com o outro, o trabalho lá. Quanto que era? Vou pegar aqui. Menos 200 joules. Né? Então, vou colocar aqui mais... Desculpa. Aqui na equação tem o menos, né? Menos 200 joules. Então, isso aqui somando, é claro que aqui vai ficar menos 293 mais 200. Então, portanto, a variação da energia interna é menos 93 joules. Tá? Ok, o que significa esse menos na energia interna, na variação da energia interna? Se a variação da energia interna, sempre que a delta, variação, isso quer dizer o quê? Quer dizer energia interna final menos energia interna inicial. Isso que é variação, né? Você estava numa certa energia, foi para outra. Qual que é a variação? É a diferença. Se isso é menos 93, como é que pode dar negativo aqui? Quer dizer que a energia interna inicial, eu não coloquei o I aqui, né? Inicial, ela era maior do que para onde foi, né? A final. Por isso que a soma aqui deu negativo. Tá? Essa subtração dá negativo, né? Então quer dizer que a energia interna inicial foi maior do que a energia interna final, ok? Em outras palavras, a energia interna diminuiu. O que é energia interna? A gente vai ver na próxima aula ainda. Mas energia interna se refere a graus de liberdade interno do sistema. Então, o que seria isso? Seria, por exemplo, você está olhando um gás. Estou olhando aqui um gás, tem as moléculas lá do gás. Tá? Por exemplo, um grau de energia interna ali é a translação das moléculas. Então, essas moléculas estão se mexendo aqui dentro, né? Estão viajando para todos os lados. Elas têm velocidade, portanto, elas têm energia cinética. Então, a energia cinética de cada molécula faz parte ali da conta da energia interna. Tá? Outra possibilidade é que essas moléculas elas não sejam assim monatômicas, elas podem ser diatômicas, por exemplo. Então, as moléculas são dois átomos ligados ali, por exemplo, hidrogênio, H2, né? E assim por diante. Então, se você tem uma configuração assim, você pode ter agitação
interna ali das moléculas, né? Elas, você pode imaginar que elas sejam ligadas, por exemplo, numa pequena molinha aqui. Tá? É claro que elas não são ligadas por molas, isso aqui é só para exemplificar que elas poderiam ficar agitadas uma em relação à outra, né? Ficar oscilando aqui de um lado para o outro, tá? E além disso, então isso aqui seria um grau de liberdade também interno, né? Então ela pode estar andando pelo sistema, transladando, e além disso pode estar agitada. E aí, além disso, uma molécula desse tipo aqui, ela também pode estar rodando. Então teria energia cinética de rotação. Tá? Então tudo isso aí é onde o sistema gastaria energia, né? Tudo isso aí é energia interna. Então se a energia interna diminuiu, quer dizer que algum desses graus de liberdade interna aí do sistema perdeu energia. Tá? Naturalmente, quando isso acontece, uma das consequências é a temperatura diminuir também, porque a temperatura quer dizer justamente isso, a agitação interna do sistema, né? Bom, vamos ver outro exercício aqui. Vamos lá. Próximo exercício é o 46. Um sistema termodinâmico passa do estado A para o estado B e então para o estado C e depois retorna para o estado A, como mostra o gráfico. Então vamos olhar o gráfico aqui. Então é um gráfico PV, ou seja, pressão por volume. Ele já está dado no SI, né? Tá aqui pressão em Pascal, volume em metro cúbico, então está tudo certo. E daí o sistema está andando aqui entre esses pontos aqui A, B e C, fazendo um ciclo, né? Então ele saiu ali do A, que estava com a pressão de 80 Pascal e tinha um certo volume de 1 metro cúbico. O volume dele aumenta, então ele está expandindo, só que a pressão é mantida constante nesse meio tempo. Depois o volume é mantido constante e a pressão aumenta de 80 para 160 Pascal. E depois tanto pressão quanto volume diminuem e ele volta lá para o início. Né? Ok, aí o que ele pergunta aqui? Qual é o trabalho líquido realizado pelo sistema em um ciclo ABC? Então tem duas formas de você ver isso aqui. Eu tenho uma forma rápida, né? Quem sabe já vai fazer de cabeça, mas eu vou fazer um pouco diferente porque tem uma coisa que sempre confunde os alunos em determinados exercícios. Tá? Vou copiar esse gráfico aqui. Trazer ele aqui para baixo. Então vamos lá. Então vamos calcular o trabalho. O primeiro trabalho que eu quero aqui é o seguinte. É o trabalho indo de A até B. Tá? Então é esse caminho aqui de baixo. De A até B. Okay? O que é o trabalho? O trabalho é dado pela integral da pressão no volume, nesse caso, então indo do volume A até o volume B. Ok? Muito bem, só que se a integral, nesse caso, o gráfico é PV e a integral é P em V, então o que você tem é justamente essa área embaixo do teu gráfico. Tá? Essa área indo de A até B. Tá? Esquece o resto aqui, porque a gente só quer saber de A até B. Eu posso até tirar isso daqui. Tá? Então isso é o significado da integral, né? É o gráfico ali de A até B, aquela reta. Eu quero saber a integral ali. É essa área embaixo do gráfico. Mas se é a área embaixo do gráfico, eu não preciso pensar nisso como uma integral.
Mas o que é essa área? Essa área é justamente a área desse retângulo, né? E a área do retângulo aqui é fácil. Qual que é vamos colocar assim. Qual que é o tamanho da base? O tamanho da base, ó, ele está indo de 1 até 3, então o tamanho da base é 2. 3 menos 1, 2. Qual que é a altura? A altura é 80, então é claro que essa área dá 160. Tá? Isso aqui, é claro, não é metros quadrados, né? Isso aqui é Pascal vezes metro cúbico e é uma energia, né? Então isso aqui é joules, 160 joules. Tá? Se você quiser que eu prove que isso aqui é uma integral, é fácil, porque observa que indo de A até B, a pressão não varia, a pressão é sempre 80 Pascal, né? Se a pressão não varia, ela pode sair da integral. Então fica pressão indo de... Vamos colocar aqui os valores, né? O volume em A é 1 metro cúbico, ele vai até 3, integrado em dV. Então trabalho de A até B. Qual é a pressão? 80. Integral dV, não tem nada dentro do integrando, então isso aqui me dá V mesmo. Só que lembra que eu estou indo de 1 até 3. Então, 80 vezes 3 menos 1. Ou seja, vai dar 2 e dá a mesma coisa que eu encontrei antes. 160 joules. Esse é o trabalho de A até B. Tá. Agora, qual é o trabalho... Vamos voltar para a figura original. Qual que é o trabalho indo de B até C? O que é o trabalho mesmo? Trabalho é igual a integral de P dV. Né? Então, indo do volume inicial até um volume final. Mas observa que não tem variação de volume. O volume inicial é 3, o volume final é 3 também. Então, nesse caso, qual que é a variação do volume? 0. 0 vezes a pressão ali dá 0. Então, o trabalho de B até C é 0. Já posso colocar aqui. De B até C é igual a 0. Tá? Sobrou quem agora? De C até A. Então, vamos copiar de novo esse gráfico aqui. Passar ele lá para baixo. Uma apagadinha aqui nas coisas. Olha só. O que eu estava falando lá que os alunos confundem certas coisas com respeito aqui ao cálculo do trabalho. Então, qual que é o trabalho de C até A? Alguns calculariam, acontece sempre, essa área aqui. Mas não é isso. Nesse caso, se eu estou calculando de C até A, não me importa essas outras retas. Não me importa esses outros estados. Tá? Eu só quero de C até A. Então, de C até A é o que? A área embaixo dessa curva CA. Essa curva aqui. Então, é toda essa área. Tá? Então, lembrar então que integral é justamente essa área. Isso aí é o que? Isso aí é um trapézio. Tá? Então você pode calcular a área desse trapézio aí com só uma ressalva. Como é de C até A, o volume está diminuindo. Hein? Então, se o volume está diminuindo, esse trabalho vai ser negativo. Tá? Vamos lembrar, né? Trabalho é integral de P dV, tá? De C até A. Pressão pode ser negativo? Não pode. Mas a variação do volume é negativo nesse caso. Tá? Vamos colocar aqui, ó, tá indo de 3 até 1. Então você tem que lembrar disso. Você pode fazer simplesmente a área geométrica ali, mas não se esqueça que se o volume diminui, o trabalho tem que ser negativo.
tá? Então vamos lá. Se a gente pensar nisso aí como um trapézio, então aqui ó, é a base maior mais a base menor, né? Dividido por 2 vezes a altura, que nesse caso é justamente a variação de volume. Tá? A base maior é 160, base menor é 80, isso aqui já divide por 2, vezes a altura. A altura você colocaria, né, um menos 3, então dá menos 2. Tá? Então isso aqui dá o resultado, corta 2 com 2 dá menos, 160 mais 80 dá 240, menos 240 joules. Muito bem, daí ele pediu o trabalho líquido. O trabalho líquido é o que? É todo o trabalho no circuito, né? É o trabalho indo de A até B, mais o B até C, mais... Então, A até B, mais B até C, mais C até A. Então, é só somar tudo aí. Então, AB 160, BC 0 e CA menos 240. Então, vamos lá. O trabalho líquido é AB mais BC mais CA. Então fica 160 mais 0 menos 240. Isso aqui me dá o valor de menos 80 joules. Ok? Então esse aí, digamos, é o método demorado, mas eu fiz porque, por exemplo, em alguns exercícios, ele pode perguntar exatamente isso. Apesar de ter um ciclo, ele pode perguntar qual é o trabalho de C até A. Então você tem que saber fazer dessa forma também. Agora, se ele quer saber só do ciclo, então você pode fazer o quê? Observa aqui que quando eu faço o trabalho de A até B, me dá essa área aqui embaixo, certo? Quando eu faço de C até A, isso aí, essa área embaixo ali é positiva. Quando eu faço de C até A, é negativo. É isso aqui negativo. Como eu vou somar isso aqui que é negativo com o outro aqui de baixo que era positivo, você vai retirar essa parte de baixo. E sobra só o quê? Sobra só essa área dentro desse triângulo. Esse aí é o trabalho líquido. Então, encontrando a área desse triângulo aqui, você vai encontrar qual é o trabalho líquido, ok? Aí, com uma ressalva, observa que a parte do triângulo que faz o trabalho maior é um trabalho negativo, né? Porque está diminuindo o volume. Então, o trabalho é igual à área do triângulo. Então, é menos base vezes altura dividido por 2. O menos eu estou pondo porque o trabalho maior é negativo. A base é igual a quê? A base é 2 vezes a altura, 160 menos 80 é 80, dividido por 2. É claro que isso aqui dá menos 80 joules. Exatamente o que eu encontrei antes. Tá bom? Muito bem, o próximo exercício é o 50. Ele diz o seguinte: um gás em uma câmara passa pelo ciclo mostrado na figura. É esse ciclo aqui embaixo, PV. Aí ele fala o seguinte: determine a energia transferida pelo sistema na forma de calor durante o ciclo, durante o processo CA. Está ali o processo CA. Se a energia adicionada como calor QAB é 20 joules. Então, a energia nessa parte do ciclo adicionada foi de 20 joules. Nenhuma energia transferida como calor no processo BC. Já vamos discutir isso. E o trabalho líquido durante o ciclo é 15 joules. Tá, ele deu várias informações aqui. Tá? A primeira coisa, vamos olhar como isso aqui é um ciclo. Uma coisa que ajuda a gente a entender o ciclo geral
é perceber o seguinte. Em ciclos, a variação da energia interna é igual a zero em um ciclo. Tá? Vou colocar aqui em um ciclo. Por quê? Porque o sistema saiu de um ponto, por exemplo aqui o A, subiu, fez um monte de coisa, mas voltou para o mesmo ponto. Se ele voltou para o mesmo ponto, ele tem que ter voltado para a mesma energia interna. Tá? Então, não importa o que ele fez em todo esse caminho, se ele voltou para o mesmo ponto, ele tem a mesma energia interna. Portanto, num ciclo, a energia interna não varia, ela é igual a zero. Tá bom? Agora vamos olhar o que é energia interna. Se você pensar para cada parte, né? Lembra que a variação da energia interna, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica, é igual a quê? Calor menos trabalho. Tá? Muito bem. O que a gente pode fazer é dividir todo esse ciclo em três partes, né? Está dividido ali em três partes, e pensar na variação da energia interna entre cada um desses pontos. Tá? Do A para o B, o B para o C e o C para o A. E no total tem que dar zero. Tá? Então eu digo assim, variação da energia total, essa aqui, vai ser igual a quê? Variação da energia interna indo de A para B, mais variação da energia interna indo de B para C, mais variação da energia interna de C para A. E tudo isso aqui tem que ser zero, tá? Por causa do que a gente discutiu ali, que é a variação da energia interna total, ou seja, indo de A até A é igual a zero, tá? Ok, mas individualmente, cada uma dessas aí respeita a primeira lei da termodinâmica. Então, esse primeiro aqui me diz o seguinte, que QA menos WA, no processo ali, né? AB menos WAB, mais o outro ali é BC, então calor de B para C menos o trabalho BC, mais o calor CA menos trabalho CA é igual a zero. Agora vamos eliminar o que a gente sabe aí, né? Então, vamos ver o que ele falou aqui. Ele falou assim, que o calor adicionado na parte ali AB é 20 joules. De A até B o calor foi 20 joules. Tá? Então eu sei esse primeiro aqui, 20. Tá? E o trabalho AB? Esse a gente também sabe. Como o volume não mudou, o volume permanece o mesmo, não é possível realizar trabalho. Nessa parte de A até B é como se fosse uma panela de pressão. Ele está sendo adicionado calor, ok? Então o gás ali está recebendo calor energia na forma de calor, mas o volume é constante. Se o volume é constante, não tem como ele receber ou doar energia na forma de trabalho. Então é uma panela de pressão. Então esse aqui é zero. Tá? Beleza, então eu tenho 20 joules ali. Agora vamos ver os próximos. O calor BC menos WBC. Agora aqui ele falou outra coisa, ó. Nenhuma energia é transferida como calor no processo BC. Tá? Então, no processo BC, nenhuma energia é transferida na forma de calor. Então, calor BC é igual a zero. Isso que ele falou. Tá? Então, calor BC é zero. Tá? Sobrou ainda o trabalho, menos WBC, mais, vamos ver o que ele fala do resto. Então, determine
energia transferida pelo sistema na forma de calor durante o processo CA. Então, é esse aqui que a gente quer descobrir, né? Então, CA sobrou então Q CA menos W CA igual a zero, tá? E daí a gente quer descobrir o QCA, então já vamos isolar ele. Então ficou WBC mais WCA menos 20. Passei tudo para o outro lado, né? Ok, então falta saber esses dois aqui para completar a equação. E ele fala o seguinte. Logo depois aqui, ó, nenhuma energia é transferida na forma de calor no BC. E o trabalho líquido, observa aqui, o trabalho líquido durante o ciclo é 15 joules. Observa, aonde que eu tenho, como é que eu calculo o trabalho líquido? Seria o trabalho de A até B, B até C, C até A. Só que eu não tenho trabalho de A até B, eu só tenho o trabalho positivo BC menos o trabalho CA, né? Então o trabalho BC menos trabalho CA é o trabalho líquido. A soma desses dois, né? O trabalho BC mais trabalho CA é o trabalho líquido. O trabalho CA vai ser negativo, né? Porque ele está diminuindo o volume. Mas tudo bem, a soma dos dois tem que dar o quê? 15 joules. Então vai lá e adiciona essa informação, ó. Trabalho BC mais o trabalho CA é 15. Então, menos o 20. Então, eu descubro que calor CA é igual a menos 5 joules. Ok? Tá bom, galera? Então, a gente vai discutir mais sobre essas coisas na próxima aula. Um abraço aí e até mais.